Graça e paz, mais um Discipulando. Estamos indo para o Discipulando 39, se não me engano, ou 40. É tantos discipulandos que eu até me perco. Pessoal, hoje eu quero falar algo com você da qual eu tenho sofrido, eu tenho passado. Eu sinto que Jesus falou isso porque Jesus sentia a mesma coisa aqui. No capítulo 9 de Mateus, versículo 35. Essa é a aflição de muitos que estão caminhando na obra de Deus. Diz assim o Evangelho: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. No 37, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje eu quero falar algo até particular para cada um de vocês nesse discipulando. Quando eu decidi abrir o portão da minha casa para começar um trabalho com o nome de Ministério Discípulos que o Senhor Jesus me entregou, nós começamos apenas com umas 8 ou 10 pessoas e o nosso intuito era levar a palavra do Evangelho, não só através das palavras, porque Tiago diz o seguinte, que a nossa fé sem obras ela é morta. Diz assim o seguinte: você fala que tem fé e apenas fala, eu mostro a minha fé. Eu mostro através das atitudes, porque falar é fácil, agora fazer é para poucos. E aí, eu pensando nisso nesse exato momento, agora eu começo a entender o que Jesus estava dizendo aqui, que ele passou por vários lugares, ensinando, fazendo tudo, apresentando as boas novas, e viu um monte de gente precisando de acolhimento, e disse que os trabalhadores para a colheita são poucos. E quando nós começamos aqui, nós começamos a fazer essa obra, não só de levar o Evangelho, porque hoje está banalizado isso. Qualquer pessoa fala o nome de Deus, e na maioria das vezes as pessoas usam o nome de Deus para o benefício próprio. Então quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, elas nem querem te ouvir. Cada esquina tem uma igreja, cada um prega de um jeito, cada um fala aquilo que é conveniente. E na maioria das vezes tem dinheiro envolvido nisso, onde os caras que são líderes estão lá sempre cada vez melhor, cada vez mais próspero, levando uma vida nas custas dos fiéis. Então, falar de Jesus hoje é banalizado. Como se faz então para poder mostrar que realmente Deus está nesse negócio? É quando você se doa sem esperar nada em troca. Ou seja, quando você vai cuidar desses aqui, ó. As multidões, Jesus teve compaixão delas porque viu que elas estavam desamparadas e sem pastor. E infelizmente, os laços da religião, ele tem esse poder na nossa vida. Ele tem o poder de nos levar para dentro de um lugar e fazer a gente fazer coisas ali dentro, muitas coisas às vezes ali dentro, que chega a ser até exaustivo, cansativo. Acaba se tornando um fardo, um dia isso, outro dia aquilo, outro dia limpeza, outro dia oração, outro dia tem que fazer não sei o que, outro dia tem reunião, e isso vai se tornando um fardo tão grande que a gente aqui acaba tendo o sentimento de que isso é a obra, enquanto na verdade a obra não está sendo feita, porque você fica fazendo coisas para quem já é crente, para quem já está cheio da palavra, ficar pregando para quem conhece. Qual é a vantagem disso? Sendo que aqui nessa passagem e no Evangelho em si, você vê o tempo todo Paulo indo de cidade em cidade, você vê Jesus aqui, ó, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas também e pregando as boas novas. Ele pregava as boas novas, que todo mundo já está cansado de saber que Jesus é o Salvador, é o Senhor, mas a grande maioria não quer e caminha ali dentro daquele lugar aprisionado. Agora, quando você se desprende desse meio, não é que você não tem que fazer parte disso, é muito bom estar numa congregação, estar junto com o povo, caminhando, mas o foco disso tem que ser alcançar esses aqui que estão desamparados, como Jesus falou. Só que o interessante
é que em todos os lugares que Jesus ia, tinha muita gente que conhecia, muita gente que recebia essa palavra, mas as pessoas não ajudavam na obra, elas não ajudavam nessa migração do evangelho, elas não levavam a palavra àqueles que realmente precisavam e estavam desamparados, ou seja, elas não pastoreavam aqueles que estavam perdidos. E quando nós começamos então essa obra aqui, nosso interesse era levar, por exemplo, alimento aos que estavam passando fome e as palavras do evangelho para eles entenderem o quê? Olha, o cara tá vindo falar de Jesus, mas tá matando a minha fome. Ó, o cara tá vindo aqui falar desse Jesus que todo mundo fala, mas tá vindo aqui colocar um cobertor em cima dos meus filhos que está passando frio. Olha, o cara tá vindo aqui falar de Jesus, como eu já ouvi 500 vezes as pessoas falar de Jesus, mas está trazendo um remédio para minha filha que está doente. Ou seja, Jesus por onde passava, Jesus apenas não falava. Jesus, olha aqui a palavra diz aqui, ó, que ele passava pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, sempre que Jesus passava, era palavra junto com atitude. Era sempre assim que Jesus agia. Jesus chegava no lugar, eu tô cego, vem cá, a tua fé te salvou, mas enxerga também. Ou seja, Jesus sempre tinha uma atitude. Aí a pergunta é, qual a atitude que nós estamos tendo? Eu vou para a igreja, dou glória a Deus, aleluia, sento isso, aquilo outro, fico lá escutando a palavra e volto para minha casa. Eu dou o dízimo lá também. E o que é feito com esse dízimo? O que acontece com esse dinheiro? Ou seja, Jesus não mandou você encurtar caminho, ele mandou você fazer, porque nós somos os discípulos de Jesus. Ou seja, se até ontem você tinha essa conduta que eu profetizo na sua vida, que a partir desse vídeo, quando você escutar isso, você vai deixar o evangelho falar mais alto do que você. E para que você não ache que o que eu estou dizendo é coisas que vêm de mim, eu lhe convido a ler o evangelho. Eu te convido a ler o evangelho e me mostrar aonde está escrito aqui, que é para você ficar socado dentro de um lugar quadradinho, sem fazer nada para o teu próximo que está perdido, desamparado lá fora. Não existe isso no evangelho. Todas as vezes que Paulo passava nos lugares, que ele falava não deixe-os de congregar, ele passava em lugares onde as pessoas estavam se reunindo para fazer coisas em nome das pessoas que estavam passando necessidade. Leia Atos 2. A maioria das pessoas só lê Atos 2 para ver que veio um vento forte, impetuoso e encheu aquele lugar. Aquilo foi a manifestação, mas o mais importante não é a manifestação, e sim a reação após a manifestação. Porque logo depois Pedro saiu, pregou, converteu 3.000. E aí, se você continuar lendo lá em Atos 2, você vai ver o seguinte, que todos reuniam, vendiam tudo que tinha, colocavam aos pés dos apóstolos, ninguém passava necessidade de nada. Veja bem, e eles se reuniam todos os dias, na parte lá da manhã, partiam pão e participavam dos estudos, dos ensinamentos, e todos estavam admirados com eles, e Deus ia acrescentando os salvos a cada dia. Esse era o resultado de uma manifestação de Deus. Você quer viver uma manifestação de Deus? Você quer, na verdade, exalar o bom perfume de Jesus? Na verdade, você quer ser a ação de Deus aqui na terra? Exale, então, o resultado do que Deus pode causar na sua vida. E isso depende de você se esforçar, porque nós somos avarentos, querendo ou não. Então nós temos que nos esforçar para gerar frutos. Se você está acostumado a dar dízimo na tua igreja, por que esse mês você não vai lá e compra comida e procura uma família e entrega essa comida dentro da casa da família, faz uma oração e fala de Jesus? Mas é muito trabalho, né? Eu tenho que ir lá comprar comida, depois ter que ir lá levar, depois ter que achar, depois ter que visitar. Imagina, né? É fácil lá dar o dinheiro. Eu quero ver você ser a atitude no nome de Jesus. E é isso que essa palavra tem que trazer ao seu coração hoje, em nome de Jesus. E Jesus disse o seguinte: a colheita é grande, tem gente desamparada lá fora precisando do evangelho, precisando de você, mas sem atitude, só de falácia, só de blá blá blá. Tá cheio aí, meu irmão. Você pode continuar sendo mais um desses que só fala, blá 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 blá, ou você pode a partir de hoje mudar a sua vida e começar a ser o exemplo e a atitude de Cristo aqui na terra. Ele te chamou para ser embaixador dele. Ele te chamou para fazer a diferença aqui na terra. Ele não te chamou para ficar sentado num banco, ficar dando dinheiro dentro de denominação. Ele te chamou para fazer a diferença no evangelho. E é isso que eu tenho passado e tenho sofrido. A colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu convido você hoje, nessa manhã, nesse discipulando, a se tornar um trabalhador da seara de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Pode ter doído em você essa palavra, mas as palavras do evangelho são como lá está em João 66, quando Jesus trouxe umas palavras duras, muitos discípulos o abandonaram, dizendo assim: duras são as suas palavras, Jesus. E aí Jesus olha para os 12 e fala: e aí, vocês vão embora também? Ele falou: não, só tu tem palavras de vida eterna.
E é aqui, ó, palavras de vida eterna. Essas palavras têm poder para mudar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Entra lá no YouTube, Pastor Vinícius Ferreira, clica no inscrever-se, clica no sininho para receber todos os dias as notificações de novos discipulando, de novos vídeos, e vamos conhecendo o Evangelho puro e simples que o Senhor Jesus nos entregou com sangue lá na cruz do Calvário. E como eu sempre termino os meus vídeos, nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus até o próximo Discipulando.